Glória a Deus. Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pessoal que está nos assistindo também pela internet, tá? Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Que os nossos corações hoje estejam receptivos para receber o que Deus vai falar. Hoje eu não vou falar muito. Eu não vou falar muito, mas eu espero que o pouco que Deus vai falar faça morada no coração dos irmãos, amém? Eu falei para a Vânia, eu costumo falar muito, né? Eu falo 1 hora e 10, mas eu não sei porque hoje o que eu vou falar não vai chegar a 1 hora. Eu estou um pouco triste, sabe, irmãos? Que eu gosto de falar. Eu gosto. E quando eu estava preparando essa palavra, me veio um hino muito antigo, que alguns aqui vão se lembrar, que diz assim: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Tem um verso que diz assim: em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristeza, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu estava preparando a palavra e me lembrei desse hino porque Deus tem um plano para cada um de nós. Todos, sem exceção. Todos que nasceram no planeta, Deus tem um plano para cada um. E teve algumas pessoas que Deus disse na palavra dele, o plano que tinha. É claro que ele não ia dizer, que não caberia na Bíblia o nome de todo mundo. Mas, teve pessoas que Deus falou, por exemplo, Sansão. Antes de Sansão nascer, um anjo aparece para o pai dele, Manoá, e diz assim: ó, a sua mulher vai dar à luz um filho. Só que a esposa de Manoá era estéril. Ela vai dar luz a um filho, e esse filho vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Aí o Manoá pediu para o anjo falar com a mãe também, com a mulher. Aí o anjo foi lá, conversou com ela e falou que ela tem um filho e que esse filho ia ser uma bênção, que ia livrar, e disse para ela a maneira como ela deveria instruir aquele menino. Então, Deus, ele traçou um plano, embora Sansão não tenha feito tudo direitinho como Deus mandou. Acabou no final da vida dele, ele concluindo o que Deus mandou, mas a vida dele não foi uma vida como um exemplo, porque ele desobedeceu muito. Mas Deus tinha um plano certinho, como tem para cada um de nós.
Eu não sei se você está vivendo esse plano ou se você ainda vai viver esse plano que Deus tem para você. Outro que não tinha nascido ainda, João Batista. Qual era o plano que Deus tinha para João Batista? Isso aí, preparar o caminho para o Messias, né? E João Batista seguiu certinho aquele plano que Deus deu para ele. Tanto é que quando ele acabou a missão dele, Deus levou ele. Então eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que cada um de nós tem um plano. Por exemplo, Davi, ele era o quê? Pastor de ovelha. Mas qual era o plano que Deus tinha para ele? Ser rei. Às vezes você está fazendo alguma coisa que ainda não é um plano que Deus estipulou para você. Mas uma hora dessa, Deus vai se apresentar para você com um plano que Ele tem para você. Fica ligado. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Aí Jesus chega para ele e fala assim: ô Pedro, você vai continuar sendo pescador, só que não de peixe. Você vai mudar agora. Agora você vai ser pescador de homens. Você vai pregar o evangelho e você vai pescar pessoas para o reino de Deus. Esse era o plano que Deus tinha para Pedro. Mas Pedro escolheu ser pescador, uma profissão honrada. Muitos de nós temos planos para a nossa vida. Mas uma hora Deus vai se manifestar para você com aquele propósito que Ele te criou. Amém? Irmão, só que a maioria das pessoas não descobriram qual é o plano de Deus para suas vidas. Foi feita uma pesquisa, e eu até falei aqui nos jovens uma vez, que 60% das pessoas não gostam daquilo que fazem. E eu aproveitei quando os jovens pediram para trazer uma palavra sobre isso, e fui pesquisar lá no meu trabalho. E eu perguntei para eles: vem cá, nós estamos aqui conversando, na reunião, eu perguntei: quem é aqui que gosta do que faz? Só eu levantei a mão. Só eu que gostava do que fazia. Os outros, não, Ezequiel, eu vim para cá porque, pessoas que são militares, eu vim para cá porque o que apareceu, eu fiz a prova, passei, mas eu não quero fazer outra coisa. Eu falei: então corre em busca disso que você quer, que vai te deixar feliz. Porque fazer o que tu não gosta deve ser muito ruim. Tu já imaginou uma enfermeira não gostando do que ela faz? Dentro de um hospital? Como é que ela vai tratar as pessoas se ela não gosta? Você vai ser uma pessoa infeliz e vai fazer os outros infelizes. Não é verdade? Tu não gosta daquilo. E ontem eu estava vendo um programa, uma fábrica que fazia, os caras cavavam aquele túnel para fazer metrô, mas um buraco e aquela lama saindo. Aí o mestre lá disse assim: a pessoa que não gostar disso aqui, ele não vai durar muito tempo aqui dentro. E tinha cara lá que trabalhava há anos, porque ele gostava. Então, tem lugares que te expulsa logo. Você chega assim, vê que não é, você cai logo fora. Então, é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta. Então, o conselho que eu dou, irmão, se você está num lugar que você não gosta daquilo que você faz, corre atrás, faz concurso, para você ter uma vida, pelo menos, feliz, né? Fazer uma coisa que você gosta. Eu estou falando isso aqui, irmão, tanto no sentido material, quanto no sentido espiritual. Lá em Jeremias, me lembrei que a pastora Érica, na outra semana, leu esse versículo, e isso me chamou a atenção. Lá em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. A pastora Érica pregou numa oferta falando sobre esse texto aqui. Que Deus quer fazer você prosperar. Ele quer te dar um futuro. Moisés era um príncipe lá no Egito, não era? Ele não estava lá? Mas o plano de Deus para Moisés era ele estar lá no Egito? Não, não era. Era um plano
que Moisés seria o libertador do povo de Israel. Deus preparou. E no momento certo, Deus se manifestou para Moisés. Mas às vezes, irmão, nos acostumamos com aquilo que estamos fazendo. Você se acostuma. E o tempo vai passando, e você se acomoda. O tempo passa, você não sai daquilo, mas Deus conhece o seu potencial para viver aquilo que Ele preparou ou escolheu para você. Aí sabe que quando você não faz, sabe o que acontece? Aí Deus dá um jeito. Aí Deus vai dar um jeitinho de te colocar para fazer aquilo. E eu vou dar uma ilustração agora para os irmãos. Essa ilustração é material, mas ela serve para o espiritual também. Quem é que conhece aqui a ilustração da vaquinha? Eu vou contar para os irmãos. São poucas as pessoas que conhecem. Passou um sábio e o aprendiz dele com ele caminhando num lugar muito pobre. Aí ele passou ali, olhou, aí tinha um camarada numa casinha muito humilde, e esse camarada vendia uns doces com leite que era tirado daquela vaquinha, era a sobrevivência dele, aquela vaquinha. Aí o sábio passou, olhou aquilo e chegou para o servo dele e falou assim, ó, vai lá, empurra a vaquinha daquele cara no precipício, joga ela lá. Não vou fazer isso. Faz, eu estou mandando, vai lá e joga a vaquinha dele no precipício. Aí o camarada veio, empurrou a vaquinha do dono da casa no precipício, o dono não viu e eles foram embora. Mas o sábio também não explicou nada para o aprendiz dele, foram embora. Passou anos, aquele aprendiz ficou com aquilo na cabeça e resolveu voltar lá naquele lugar onde ele tinha empurrado a vaquinha. Chegou lá, ele olhou, tinha uma casa linda naquele lugar, um duplex lindo, com um carrão na garagem. Aí ele chamou o dono da casa. Falou, poxa, um tempo atrás nós passamos aqui e tinha uma casinha muito humilde. E agora eu estou passando aqui, estou vendo esse casarão lindo, bonito, com esse carrão na garagem. Aí o dono da casa falou, pois é, rapaz, a gente estava aqui trabalhando, nós tínhamos uma vaquinha que a gente fazia os docinhos e vendia. Aí um dia essa vaquinha caiu num precipício, ele achando, caiu no precipício. Aí nós começamos a fazer outra coisa, essa coisa que a gente começou a fazer, começou a prosperar, e nós fizemos essa casa linda, compramos esse carrão e a nossa vida... Resumo da história, irmão. Às vezes, Deus precisa empurrar a nossa vaquinha no precipício para a gente fazer aquilo que Ele está querendo para te abençoar. E a maioria das pessoas não entendem. Quem é que tem uma vaquinha aqui, irmão? Quem é que tem uma vaquinha aí? Irmão, empurrou a vaquinha dele para poder ele acordar. A pastora Érica aqui, Deus não empurrou a vaquinha dela, mas ela foi esperta, ela veio à luz, vou fazer uma coisa que eu vou ser abençoada. E começou a fazer. E vender daqui. A gente tem que estar ligado nos sinais que Deus dá para nós, para você ser abençoado. Deus está querendo te abençoar. Ele tem um plano para nós. Amém, irmãos? Então, vaquinha. A gente às vezes desconhece o potencial que a gente tem. E eu aprendi a fazer muita coisa. Por exemplo, Gideão estava malhando trigo num lugar de prensar uvas. Ele estava lá. Aí, e ele lamentando, se escondendo dos midianitas. Eu acho que Deus olhou e falou o seguinte, manda o anjo lá falar com ele. Ô Gideão, cara, tu tá aí, se escondendo dos amalequitas. Cara, tu é um guerreiro, cara. Vamos linguajar nossa aqui. Tu é um guerreiro, tu tá fazendo o que escondido aí, cara? Não foi para isso que Deus te chamou, não. Rapaz, os amalequitas estão invadindo isso aqui, estão arrebentando com tudo, e você tá aí parado. Cara, tu é um guerreiro. Vai lá, rapaz.
Vai lá cumprir o teu papel. O papel que Deus para você não é esse, não. Se acovardando, não. Você vai lá, é você que vai para destruir aquilo que está destruindo vocês. Só que ele não se via como um guerreiro. Mas Deus está dizendo, você é um guerreiro. Deus está dizendo para vocês hoje aqui, vocês são uns guerreiros. Tem alguma luta acontecendo aonde você está? Com a tua família? Com o teu esposo, com a tua esposa? Deus está dizendo que você é um guerreiro, que você pode acabar com essa guerra. E às vezes você não sabe a força que você tem. Então, a gente precisa estar atento para o que Deus está te chamando, para o plano que Ele tem para você. Só que para você fazer aquilo que Deus está te chamando, você precisa deixar aquilo que você está fazendo. Pedro, o que ele fez? Ele abandonou a pescaria. Deus falou para ele assim, ó, larga isso aí e vem comigo. Ele obedeceu na hora e foi. Mas tem gente que não entende. Então, a mensagem é, você é um guerreiro. Amém? Está dando para entender, irmão? Fica ligado. Olha só. Larga o que você está fazendo e vá viver os planos que Deus tem para você. José do Egito. O que José fazia? José, quando ele estava lá no meio dos irmãos, era o queridinho do papai e o X9 dos irmãos. Ele ia lá vigiar os irmãos, aí voltava para casa e ó, estão tudo lá fazendo besteira. Entregava os irmãos. Aí, o que Deus fez? Deus procurou a vaquinha de José, não tinha vaquinha, ele empurrou ele mesmo. Foi Deus que fez. José caiu, foi jogado pelos irmãos dele dentro da caverna, mas foi Deus que mandou. E a gente não entende. Havia um propósito, tanto é que José, lá no final, quando os irmãos dele veio, ele falou assim, ó, não é culpa de vocês, nada culpa de foi Deus que preparou tudo isso. Vocês terem me vendido como escravo, isso foi plano de Deus. É como se Deus estivesse assim, José, eu é que sei os planos que tenho para vocês, pensamento de bem, não de mal, para prosperar você e para te dar um futuro. O que aconteceu com José? Ele não prosperou? Ele não teve um futuro? Não só ele, mas teve um futuro. Ele e a família dele toda. Mas para José ter esse futuro, o que José não passou? Muitas das vezes, Deus tem um plano para você, mas os planos que Deus traça para nós não é fácil. É difícil você viver os planos de Deus. Olha só, o plano que Deus tinha para José era de prosperar e dar um futuro. Mas o cara foi vendido como escravo. O cara trabalhou na casa de um oficial egípcio. A mulher assediou ele. Ele foi preso. Ele viveu, passou anos na cadeia. É fácil. É fácil você fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, embora seja prazeroso para nós sermos fiéis a Deus, como Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo sofreu muito para fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que largar aquilo que nós estamos fazendo para poder fazer a vontade de Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Amém? Quem é que conhece aqui a marca Louis Vuitton? Eu te garanto que 90% das irmãs conhecem. Olha lá, até as mais novinhas estão levantando a mão. Irmão, tem bolsa da Louis Vuitton que custa 700, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Eu já vi bolsa da Louis Vuitton que custa 400 mil.
E deve ter mais, porque aí é de acordo com a encomenda. Se o cara cravar diamantes nela todo, é só de gelibite para lá. Eu acho até engraçado, porque se uma pessoa pobre botar uma bolsa da Louis Vuitton, vão dizer que é falsa. E se o rico botar uma falsa, vão dizer que é verdadeiro. É assim que funciona. Então, Louis Vuitton, vocês escutaram já falar dessa marca já, né? Vocês conhecem a vida, a história de Louis Vuitton? Alguém conhece aqui? Olha só. Louis Vuitton, quando tinha 10 anos de idade, ele trabalhava na lavoura da família dele. Arando a terra, de sol a sol. Trabalhava com 10 anos de idade. A escola mais próxima da casa dele era 10 quilômetros de distância. E ele não ia para a escola. E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E com 10 anos de idade mesmo, a mãe morre. Fica ele e o pai. Aí o pai se casa de novo. Mas essa madrasta torna a vida desse menino um inferno. Ele mora 3 anos, né, com essa madrasta e ela infernizando a vida, ao ponto desse menino não aguentar a madrasta, e ele resolve sair de casa e fugir de casa. Então, num dia, à noite, ele sai lá do leste da França, com destino a Paris. Ele botou na cabeça, quero ir para Paris. Só que Paris levava, a distância da onde ele estava para Paris era de 362 quilômetros. E ele saiu rumo a Paris, dormindo na calçada, dormindo no meio de mato, dormindo em celeiro, fazendo pequenos trabalhos na trajetória dele, para poder comer, para sobreviver. E foi caminhando, caminhando. Ele leva 3 anos para chegar a Paris. Caminhando, imagina, um garoto de 13 anos, ele saiu com 13 anos de idade de casa. Ele chegou em Paris depois de 3 anos. Chegou com 16 lá. Quando chega em Paris, ele se matricula num lugar onde fazia bolsa, aprendizado de fazer bolsa. E ele se matricula ali e começou a aprender o ofício. Só que ele era tão bom naquilo que ele fazia, que ele começou a se destacar no meio daquele pessoal. E começou a se destacar, e ele conheceu a realeza. Isso foi em 1821. Ele conheceu a realeza daquele lugar, e ele trabalhava tão bem que a realeza queria só as bolsas dele. E ele começou a crescer ao ponto de ele resolver fazer o próprio negócio. E ele vai, chama algumas pessoas que trabalhavam com ele e abriu o negocinho dele. E ele cria a marca dele. E começou a trabalhar, começou a prosperar. E de repente, vem a guerra. E ele perde tudo. Só que ele tinha umas economias. Quando acaba a guerra, ele pega aquelas economias dele, e ao invés de comprar um lugar afastado da capital, ele compra junto do comércio, da elite. E ele começa a prosperar mais, prosperar, se casou. E hoje, irmão, a Louis Vuitton é a 5ª empresa com uma fortuna avaliada de 150 bilhões de dólares. Tudo porque o menino resolveu largar aquilo que estava matando ele, aquilo que estava impedindo ele de viver o sonho. Larga aquilo que está te impedindo de prosperar. Larga. Às vezes a tua vida está parada, você não entende. É como se Deus estivesse, larga. E a atitude desse cara, de Louis Vuitton, não abençoou só a vida dele, não. A atitude de Louis Vuitton abençoou a vida dele e de milhares de pessoas espalhadas pelo planeta Terra, porque são milhões de pessoas que trabalham para ele nas fábricas dele no mundo inteiro. Às vezes você não conhece o potencial que você tem e você não coloca em prática.
você está deixando de abençoar você, a tua família e as pessoas que vão trabalhar para você. Aí eu te pergunto, esse cara foi um vitorioso, aí passou para o filho, passou para o neto, e a empresa está até hoje aí envolvida em outras etapas lá que eles colocaram. Mas o que eu quero te dizer, foi fácil para Louis Vuitton? Um garoto de 13 anos de idade, que saiu andando, dormindo no meio da rua, sendo morador de rua, o que esse garoto não enfrentou? Então eu botei aqui, ó, na trajetória de alcançar uma vida melhor, o começo foi muito difícil. O que ele deve ter enfrentado? Enfrentado medo. Bate uma criança sozinha, dormindo na rua, na calçada, não tem medo? O frio, a solidão, a fome, o desprezo, a ansiedade. Ele deve ter vivido isso tudo sozinho. Porque geralmente uma criança, ela está dentro de casa ali, a mãe dando comidinha na hora certa, bonitinho, botando para dormir. Mas esse garoto estava sendo oprimido. E ele toma uma atitude de adulto. Uma atitude de adulto. E parte para um sonho. Eu vou para a capital. E ele botou na cabeça dele que ele ia ser alguém. Mas ele precisou largar aquilo que ele estava fazendo. O que nós precisamos largar para ter um futuro melhor? O que a gente precisa largar para viver os planos de Deus na nossa vida? Será que tem alguma coisa que está te prendendo? Que você precisa abandonar para poder viver o que Deus tem para você? Não sei. Precisamos, irmãos, refletir nisso, pensar nisso. Não, a vida vai passar. E para muita gente a vida já passou e não aconteceu nada, porque ele também não correu atrás, ele não se ligou. A última palavra que eu trouxe aqui, eu falei de ser guiado pelo Espírito. Eu trouxe uma palavra aqui que diz que quando você é guiado pelo Espírito, você está atento ao que Deus tem para você, e Ele vai falar e você vai entender. Eu falei que Paulo, quando estava indo para a Ásia, ele estava indo pregar o Evangelho para a Ásia. Aí o Espírito falou com ele assim, o Espírito impediu. A Bíblia diz que o Espírito impediu Paulo de ir para a Ásia. Ele estava indo para a Ásia para fazer a vontade de Deus, mas o Espírito falou assim, desce a Macedônia. Por que Paulo desceu para a Macedônia? Porque ele ouviu, ele estava ligado no que o Espírito estava falando. Então, se nós não estivermos ligados, e não ouvir os sinais, não ver os sinais, a gente vai continuar nessa vidinha que a gente está aqui. E não vai acontecer nada. Tem um tal de, como é que é o nome dele mesmo? Era um youtuber, acho que eu botei o nome dele aqui, que é David Leonardo. Quem é que conhece David Leonardo? David Leonardo é um camarada que, eu estava vendo a entrevista dele, eu não estou aqui para julgar não, tá, irmão? Porque ele está lá pregando o Evangelho. De repente tem muita gente que, sei que Deus usa todo mundo. Ele disse que ele queria ser ator. Ele foi fazer um teste para ser ator. Aí ele chegou lá, se inscreveu, tal, e realmente ele tem talento, ele fala bem, ele é um camarada muito esperto. Aí ele disse que ele saiu de lá, foi para casa. Chegou em casa, naqueles dias, entrou numa depressão muito grande, uma depressão. E nessa depressão, ele conheceu Jesus. É como se Deus tivesse empurrado a vaquinha dele. Você quer ser ator? Vou empurrar a tua vaquinha, você não vai ser ator. Naquela depressão, ele conhece Jesus e começa a falar do amor de Deus. Hoje esse camarada tem 40 milhões de seguidores. 40 milhões de seguidores. E eu te garanto que muita gente, eu já escutei testemunho de muita gente que se voltou para Deus com a palavra que ele está trazendo. Está abençoando muitas vidas. Então ele largou um plano que ele tinha dele para viver um plano que Deus tinha para a vida dele. E ele tem talento. Amém? Amém. Eu falei que não ia falar muito, né, irmão? Já estou quase encerrando. Mas essa palavra que eu estou trazendo aqui, foi baseada numa reportagem que eu vi. Eu estava em casa, aí esses temporais que tem dado aí no Brasil, em todos os lugares,
E eu estou lá prestando atenção, aí tinha um camarada, a enchente estava muito forte na rua. E um camarada veio com uma bicicleta e ele estava tentando atravessar a correnteza. E ele pedalando, daqui a pouco a enchente começou a ficar mais forte, mais forte. A enchente começou a levar ele com a bicicleta, aí ele cai e a enchente levando. O que ele faz? Ele segura a bicicleta com uma mão, com a outra ele veio sendo arrastado e segura num poste. Ele se agarra num poste. Aí o pessoal que estava vendo lá em volta começou a gritar: larga a bicicleta, larga a bicicleta. Quer dizer, larga a bicicleta e se segura no poste com as duas mãos, que até chegar ao socorro. Mas ele não largou a bicicleta. O que aconteceu? A pressão da água na bicicleta fez uma pressão tão grande que ele não suportou segurar, a correnteza levou para um buraco, morreu, perdeu a bicicleta. O que eu aprendi com isso? Larga aquilo que está te matando. Larga aquilo que pode te matar. Quanto custa uma bicicleta? 400, 500. Ele não quis largar. E aquilo matou ele. Porque ele ficou agarrado naquilo. E tem muita gente agarrado em coisas que estão te matando. Agarrado com coisas que podem te matar. Então, larga. Larga isso. E como nós estamos falando também para a internet, tem gente aí que vai estar me ouvindo, que às vezes é um viciado, que às vezes é um pervertido. Você largando esse vício, você vai abençoar você e a tua família. Você largando a pornografia, você vai abençoar a sua família e você. Você largando o pecado, você vai trazer salvação para a tua vida e alegrar aquele que está em volta de vocês. Então nós precisamos fazer coisas que vão nos abençoar e abençoar os outros. Nós temos que tomar atitudes de bênção para nós e para o outro. Então esse garoto, essa pessoa, esse homem, ele não quis largar a bicicleta. Então, irmão, larga a bicicleta. Estão entendendo? Larga a bicicleta. Ficou agarrado ali naquela bicicleta e não quis largar. Isso é só uma analogia. Porque às vezes a gente se prende, às vezes até bens. E Deus está querendo dizer assim: larga tudo e segue-me. Tem um hino antigo que diz assim: por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já venci, segue-me, vem, segue-me. Ó, quantas vezes te falei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me. Larga aquilo que está te matando. Meu pai estava cantando esse hino e tinha um camarada lá em Angra dos Reis. E naquele tempo tinha aqueles alto-falantes que saía na igreja assim. E meu pai cantando esse hino: por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já venci, segue-me, vem, segue-me. O cara estava num bar tomando cerveja e ele escutando aquele hino. Ele larga aquela bebida e sai entrando dentro da igreja e levantando a mão. Está vendo a importância da gente falar? Largou aquilo que não estava fazendo sentido para a vida dele, largou aquilo que estava matando ele. Precisamos falar disso, precisamos largar. Ruth, quem é que conhece Ruth na Bíblia? Quem é que conhece a história de Ruth? Todo mundo conhece, né? Ruth, uma moabita. Elimeleque foi para as terras de Moabe porque havia fome em Israel. Chegando lá, morre ele e depois os 2 filhos. Aí Noemi chega para as 2 noras e diz assim: minha filha,
olha só, eu já sou idosa, não posso mais ter filho para que vocês casem. Voltem para a família de vocês, voltem para o costume de vocês, volta para os deuses de vocês. Elas não queriam largar Noemi, mas de tanto Noemi insistir, a órfã, ela resolve voltar para o Deus dela, para a família dela, para o costume dela. Aí, Noemi chega para Ruth com o mesmo argumento. Ruth, volta para a tua terra, volta para o teu Deus, volta para a tua família, volta para os teus costumes. Aí ela falou, não insistas comigo. Aí ela começa a declarar, ó, Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aí ela começa a declarar que ela estava dizendo, ó, eu estou deixando os meus costumes, eu estou deixando o meu povo, eu estou deixando a minha família, porque agora eu vou junto com você, porque o teu Deus será o meu Deus. Ela largou, ela abandonou aquilo. Você ouve falar de órfã? Só que ela voltou para a casa dela. E o de Ruth? Quem é que vem da descendência de Ruth? Quem é? Davi, é bisneto. Tudo porque ela largou. Ela largou. E quem é que vem da genealogia de Davi? Jesus, olha só. Tu está entendendo? Tudo porque ela largou o povo, o Deus, os costumes, e que não ia trazer nenhum futuro para ela. Não ia trazer nenhum futuro para ela. Nós precisamos largar aquilo que está nos matando, ou aquilo que está impedindo você de viver os planos de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tu sabia que quem estava indo para Canaã era o pai dele? O pai dele saiu de lá onde ele estava, indo para Canaã, mas parou em Harã. E se estabeleceu ali, mas o caminho dele era ir para Canaã. Como ele parou, aí Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão largou tudo e foi. Se Abraão não tivesse largado, ele teria vivido os sonhos que Deus tinha dado para ele? Não. Tu nem ia saber nem quem é Abraão. Mas porque ele largou, é que o nome dele está lá, o nosso pai da fé. Porque resolveu largar aquilo que não trazia futuro para ele. Vamos ver agora aqui. Eliseu. Todo mundo conhece a história de Eliseu, não conhece? O chamado de Eliseu. Ó, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Elias chegou, jogou a capa em cima dele. Ele tinha, tipo, uma fazenda, ele tinha vários bois. Quando Elias joga a capa em cima dele, vem comigo, era um propósito de Deus na vida de Eliseu. Ele pega os bois, ele pega aquela madeira, ele faz um churrasco, ele dá comida para todo mundo e vai atrás de Elias para ser servo de Elias. Aí eu pergunto para os irmãos,
Se Eliseu não tivesse largado a terra, os bois, a família, e tivesse ido com Elias, nós não teríamos a purificação das águas. Nós não teríamos o milagre do azeite. Nós não teríamos a ressurreição do filho da sunamita. Nós não teríamos o milagre dos pães. Nós não teríamos a cura da lepra de Naamã. Irmãos, quantas pessoas foram abençoadas com pregações feitas em cima dessas passagens no mundo inteiro, sobre tudo isso que eu acabei de citar para os irmãos. Quantas pessoas, quantas pregações e milhares de pregações no mundo inteiro, desde a época, porque ele resolveu largar boi, largar família, largar. E ele abençoou milhares de pessoas. Quantas pessoas se converteram através dessas pregações? Porque Eliseu resolveu largar os boi. Resolveu largar aquilo que não daria um futuro para ele. E se ele não tivesse largado, quem seria Eliseu? Mais um fazendeiro, que ninguém ia se lembrar dele. No entanto, o que ele fez, abençoou ele e abençoou a vida de milhares de pessoas. Até eu fui abençoado, porque um dia que o esposo da Rosa Nascimento esteve aqui, ele pregou sobre o milagre do azeite. E eu estava sentado ali naquele canto ali. Enquanto ele estava pregando, eu estava escrevendo um hino. Ele pregando e eu escrevendo um hino. Começou a vir na minha... E minha mãe ama esse hino, né, mãe? Milagre do azeite. A minha mãe pede. Eu poderia até cantar. O que vocês acham? Eu poderia cantar esse hino? Olha só. Eu não sei se os irmãos vão gostar. O que interessa é que minha mãe gostou. Minha mãe gostou, para mim está safo. Não tem problema. Mas eu estou dizendo para vocês que eu fiz esse hino baseado em cima de uma pregação sobre o que Eliseu fez. Quer dizer, quantas músicas não tem por aí, quantas pregações, estão entendendo? Que vocês podem ser um desses. Uma pessoa que está aqui vai mudar de vida, que vai abençoar milhares de pessoas, e vai se abençoar também. Então esse hino diz assim, ó. A Bíblia Sagrada nos conta que um dia uma mulher chegou e disse: Eliseu, meu marido, teu servo em Deus descansou. E ela completou, dizendo: teu servo temia ao Senhor. Agora os credores querem os meus filhos, olhai minha dor, olhai minha dor, olhai minha dor. Que eu hei de fazer, querem os meus filhos, olhai minha dor. Então Eliseu, chegando para ela, lhe perguntou: que te hei eu de fazer? Declara o que tens. Ela lhe falou: nada, Senhor, nada, Senhor. Só um pouco de azeite numa botija, mas nada, Senhor. Então Eliseu, chegando para ela, lhe declarou: enche tua casa de vaso emprestado, te diz o Senhor, te diz o Senhor, te diz o Senhor. Encheu sua casa de vaso emprestado, te diz o Senhor. E ela obedeceu a ordem que vinha do homem de Deus. Encheu sua casa de vaso emprestado e o milagre se fez. Milagre se fez. Milagre se fez. Encheu sua casa de vaso emprestado e o milagre se fez. Se tu és um vaso e tens um pouquinho do azeite de Deus, se tu és um vaso e tens um pouquinho do azeite de Deus, declara o que tens, declara o que tens, declara o que tens, e verás também
a glória de Deus. Tudo isso porque Eliseu largou os bois, irmão. Tudo isso porque Eliseu resolveu deixar aquilo que poderia não dar um futuro para ele. O que nós precisamos largar? Pensa aí. O que você pode? Aí você canta assim para Deus, ó. Se você não souber, você fala para Deus assim: toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Tem um outro verso que diz assim: que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção, sua voz se faça ouvir. Canta. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Esse irmão. Amém, irmãos?